Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos às videoaulas da disciplina Laboratório de Prática Jurídica em Direito do Trabalho. Nós vamos começar tentando responder uma questão muito importante, essencial para o início da prática jurídica. Tanto no seu escritório, quando você estiver advogando, como também no exame da ordem, a primeira questão é saber identificar a peça jurídica correta. Quando você estiver no seu escritório, o cliente vai te procurar e ele vai narrar, uma história, vai relatar os fatos que aconteceram com ele e você vai ter que decidir qual é a medida judicial cabível. Na prova da ordem não é diferente, você vai ter ali um relato desenvolvido pela banca e você, como advogado, vai ter que decidir qual é a medida cabível e qual é a peça que você vai escrever, a peça que você vai desenvolver. Então, eu convido você para começarmos aqui a fazer uma diferenciação entre as principais peças que vão cair em direito do trabalho. Nós vamos mostrar as características de cada uma delas e vamos, através de exercícios, identificar qual é a peça correta, tá bom? Então, vem comigo agora para a lousa digital. Então, vem comigo agora para a lousa digital. Oi pessoal, então, tudo bem? Como eu falei com vocês, hoje nós vamos falar sobre identificação de peças. Essa é a parte importante para começarmos aqui a nossa prática jurídica. E essa é a primeira dificuldade que o estudante, seja numa prova do OAB, seja na prática jurídica, vai enfrentar, que é a identificação da peça. Então, como eu disse, você vai ser procurado por um cliente que vai narrar um fato e a sua primeira questão a ser resolvida, seu primeiro desafio é saber qual é a medida judicial cabível. Então esse vai ser o seu primeiro desafio na prática jurídica. Qual é a medida judicial cabível? Lembrar que na OAB, na questão da prova do exame da ordem, ela é composta tanto do direito material, também do direito processual. Tá? Então, o direito material e o direito processual. Agora, muitas vezes, esses dois assuntos eles estarão misturados, né? Esses dois assuntos virão juntos. Agora, dentro da parte processual, é exatamente que você precisa de resolver qual é a medida judicial cabível. E para isso, então, você precisa fazer um processo de identificação qual vai ser a peça adequada. Então, pessoal, para a gente começar a identificar as peças, eu trago aqui para vocês duas estruturas de peças. Do meu lado esquerdo temos a estrutura da petição inicial e do lado direito a contestação. Você vai perceber que elas são muito parecidas e a gente vai tentar apresentar também as diferenças dessas duas estruturas inicialmente. Então, na petição inicial, você tem o endereçamento. No endereçamento, nós nos baseamos, essa petição inicial aqui no 651 da CLT, parágrafo 3º, que diz: em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços, tá certo? Então, 651, parágrafo 3º. Aí você tem depois o nome e qualificação do autor, o nome e fundamento da peça, o nome e qualificação do réu, as teses, que poderão ter preliminares e mérito, pode ser a tese de tutela provisória. Nós teremos o pedido e requerimentos finais, valor da causa e o fechamento. Então, veja só,
dependendo da peça, você poderá... Então, veja só, dependendo da peça, você pode ter elementos diferenciais. Então, vamos ver aqui as diferenças entre esses elementos das peças, petição inicial aqui e contestação. Veja, na petição inicial, sempre haverá aqui, ó, o valor da causa. É o elemento essencial da PI. Agora, a única possibilidade de apontar valor da causa, você vê que não tem aqui na contestação, nós não temos valor da causa. Mas a única forma, né, a única possibilidade de apontar valor da causa em contestação é quando houver a reconvenção, tá certo? Então, se houver valor da causa aqui na contestação, é no caso de reconvenção, tá? E aonde nós encontramos a reconvenção? Nós encontramos aí no artigo 343 do CPC. 343 do CPC diz assim, ó: na contestação é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Então, pessoal, então a única possibilidade aqui de você ter valor da causa na contestação seria o caso de reconvenção. Na PI, tá? Outra coisa que você percebe aqui, ó, é que na contestação tem número de processo, mas nós não temos número de processo aqui na petição inicial. Via de regra, na PI não existe número de processo. Por quê? Porque o processo ainda está se iniciando. Mas na contestação já existe um processo. Então, se existe um processo, você começa, depois do endereçamento, o número do processo. Agora, a única possibilidade de haver, né? Será que nós podemos ter aqui número de processo? Número de processo aqui na petição inicial? Bom, existe, tá? A única possibilidade de haver alguma vinculação a processo anterior é quando houver distribuição por dependência. Então, nesse caso, o enunciado ele tem que informar que já existe um processo anteriormente e que este processo foi arquivado e que ele está, no caso, sendo reiterando pedidos. Então, no caso de uma distribuição por dependência, que neste caso, se está reiterando pedidos, então é possível que venha aqui essa informação sobre o número de processo. Nós falamos também que na PI é possível ter preliminares, mas isso é menos provável. Por quê? Porque, via de regra, as preliminares elas são sobre tramitação de processo, tá? São sobre tramitação de processo. Então, veja aqui nessa parte, né, que nós estamos falando. Lembrar uma coisa, preliminar é uma questão processual. Então, preliminar ele é uma questão processual. Tá? Então, é preciso lembrar que é uma questão processual e que antecede a análise do mérito. Já na contestação, via de regra, há questões preliminares. Por quê? Porque você está atacando, né, um processo movido. É a resposta do réu a um processo movido contra ele. Então, há questões preliminares. A maior probabilidade, né, de haver preliminares. Por quê? Porque é preciso atacar um processo. E você vai atacar tudo que aparecer no enunciado. Também é possível que apareçam questões prejudiciais. Então, veja só aqui, ó, quais seriam as teses, né? As teses na contestação. Você tem preliminares e você tem também prejudiciais, tá certo? Vejam, nas questões prejudiciais, nesse caso, deve-se lembrar de quê? Da prescrição e da decadência. Vou botar aqui mais bonitinho, tá? Prescrição e da decadência. Ok? Então, olhar com cuidado, você deve olhar com cuidado os prazos, ok? Olhar com cuidado os prazos, se aparecer uma questão de exame, prazos, olhar com cuidado
porque aí você pode ter, na contestação principalmente, você poderá ter uma prejudicial, né, de prescrição ou decadência. Então, se for o caso, reclamação trabalhista, porque via de regra na banca da FGV cobra prescrição, tá certo? Então, muito atento à questão do prazo. E a questão da reconvenção, ela é uma nova ação? Não. Na verdade, por que a reconvenção ela exige o valor da causa? Porque ela se trata de um item dentro da contestação. Então, a reconvenção não é uma nova peça, ela é um item dentro da peça, né, da contestação. Após as preliminares, tá certo? Após as preliminares, as prejudiciais e o mérito, será aberto um novo tópico com o título reconvenção, onde serão apontados o quê? Serão apontados o fato, o fundamento, o pedido, tá? E como se trata aí de um pedido especial do réu em face do autor, aí você vai ter valor. Você vai ter valor, ok? Você vai ter valor que deve ser atribuído, ok? Então vamos aqui para uma ilustração. Então, pessoal, nessa ilustração aqui, nós vamos aprender agora a identificar a petição inicial, ok? Identificar a petição inicial. Então, vamos fazer aqui a linha, que seria a linha do processo. É necessário, como é que começa então essa identificação? Tudo começa aqui com um relato, ok? Um relato, ok? Então, identificar no enunciado, você precisa identificar que não houve nada anterior. Então, vamos colocar aqui esse ponto inicial e aqui, ó, nesse relato não tem nada anterior. Então, nós só temos narrativas daqui para frente, tá certo? Dessa seta para frente. Então, tem apenas o relato do cliente. Então, é necessário, portanto, ter uma narração de uma história, de um fato que aconteceu. Então, o cliente vai aparecer lá no seu escritório, vai contar algo que aconteceu, um fato que aconteceu. Pode ser, quem que vai ser esse seu cliente? Ele poderá ser um empregado, ou poderá ser um empregador também, tá? O empregado ou o empregador, ok? Veja só, pessoal, se for o empregado, nós estaremos diante de que pode ser uma reclamação trabalhista, uma RT, e a RT nós teremos ali no 840 da CLT, ok? 840 da CLT seria o nosso fundamento. Vamos ler então aqui o 840 da CLT. E diz o seguinte: a reclamação poderá ser escrita ou verbal. A reclamação pode ser então escrita ou verbal. Parágrafo 1º, sendo escrita, a reclamação deverá conter a declaração, a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. Então, por hora, a gente apenas vai fazer essa leitura, depois nós vamos voltar aqui nesse artigo para a gente trabalhar essa estrutura. Então, aqui a reclamação trabalhista 840 da CLT, e geralmente o que ele quer discutir? Ele quer discutir, o empregado, o contrato de trabalho, ele quer discutir verbas, né? Verbas que não foram pagas, verbas não pagas, ou também ele quer discutir a rescisão, certo? A rescisão. Se for o empregador, agora se for o empregador, nós podemos estar diante de quê? Nós podemos estar diante de uma consignação em pagamento
ok? Podemos estar diante de uma consignação em pagamento, nesse caso, ou, vamos botar aqui, primeiro, vamos botar logo duas hipóteses, ou poderá estar também diante de um inquérito para apuração de falta grave. Ok? Então, veja só, se for a consignação em pagamento, vai ser o 539 do CPC. Já se for o inquérito por falta grave, vai ser o 853 da CLT. Ok? Então, o que acontece? O empregador, ele deseja pagar um empregado, mas ele não consegue, porque ele não localiza esse empregado. Ou então, e o empregado não vem receber, ou então pode ter sido infelizmente por uma situação de morte e não consegue localizar a quem ele vai fazer esse pagamento. Então, nós estaremos diante de uma consignação em pagamento. O segundo caso seria o empregador que deseja fazer a dispensa de um funcionário estável, tá? E aí nós teremos o 800 é o caso do 853 da CLT. 853 diz: para instauração do inquérito para apuração de falta grave contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ao juízo de direito, dentro de 30 dias contados da data de suspensão do empregado. Então, são essas duas hipóteses aí, mas outras petições poderia acontecer também, seria a ação rescisória. Então, uma outra petição seria a ação rescisória. Tá? Aí, nesse caso, você poderia ter tanto o empregado quanto o empregador. Tá? Tanto o empregado quanto o empregador, nós poderíamos ter aí uma ação rescisória. Aí, a partir do fato narrado, poderão se definir vários tipos de ação, tá certo? Então, a partir desse fato narrado, nós poderemos ter vários tipos de ações. E aí, agora, no próximo bloco, vamos falar sobre os elementos essenciais da peça, tá certo? De cada peça. E agora a gente vai falar o seguinte, que toda peça, tá? Toda peça tem pelo menos 3 partes fundamentais. Então, aqui, quais seriam vamos botar aqui, toda peça tem que apresentar o quê? Primeiramente, o fato. Segundo, o fundamento. E terceiro, pedido. Ok? Então, essas três questões são essenciais em toda a peça. Fato, fundamento e pedido. Agora, essas 3 áreas da petição, né? Esses 3 fundamentos da petição, tá certo? Essas 3 partes da petição, elas precisam ter isso aqui, pessoal, ó, coerência, tá? Coerência entre esses elementos. Eu falei partes, elementos, como você quiser, tá bom? Então, assim, são 3 elementos ou 3 partes de toda a petição: fato, fundamento e pedido, tá certo? Vamos ver um por um, tá bom? Então, em primeiro lugar, o pedido e requerimentos finais. Depois desses 3 elementos principais, aí você tem o pedido e os requerimentos finais. Pedido e os requerimentos finais. Ok? Então, nessa parte aqui do pedido, né, e dos requerimentos finais, você vai pedir procedência. O que você pode pedir, né? A procedência
dos pedidos, ok? Você pode pedir também a notificação da outra parte, ok? Você vai pedir a notificação da outra parte, para quê? Para que ela possa, para ela comparecer na audiência e apresentar defesa, ok? Vou botar aqui a audiência e para apresentar defesa. E você vai também, na parte do pedido de requerimentos, protestar, ok? Protestar pelas provas, né? Usar pelas provas que você pretende produzir. Olha aí, pessoal, que legal. Tá fácil, né? Então, você tem aqui os 3 elementos fundamentais, essenciais, que devem estar em coerência na peça. Depois vem aí pedidos e requerimentos finais. Eu vou fazer aqui um quadrinho para destacar o seguinte, tá? Você pode pedir também a tutela provisória. E o que é a tutela provisória, né? Tutela provisória é aquela decisão que o autor não pode ficar esperando até o fim do processo. Então, não pode esperar até o fim do processo. Então, se há uma decisão urgente, necessária para garantir, né, não perder o direito que se está buscando, essa vai ser então uma tutela provisória. Então, no enunciado, pessoal, ele deve perceber essa necessidade. Então, atente para o enunciado que deve se perceber essa necessidade. Qual que é o fundamento? Né? Qual que é o fundamento da tutela provisória? 300 do CPC. Então, a gente trabalha com a CLT, trabalha com o CPC. 300 do CLT. Você pode ter também pedido de liminar, tá certo? Pedido de liminar. E o que seria esse pedido de liminar? A gente vai, nesse quadro que não cabe mais, vamos abrir aqui outro quadro. Falamos aqui, dos elementos essenciais da petição, né, que é o fato, o fundamento e o pedido. E aí nós dissemos que teríamos aí também os pedidos, depois nós teríamos os pedidos e requerimentos finais. Pedidos e requerimentos finais, ok? Dentro desses pedidos e requerimentos finais, nós falamos que é possível pedir a procedência dos pedidos, é possível pedir a notificação, será pedida a notificação da outra parte, só abreviando aqui, já falou, e também protestar pelas provas que serão produzidas. Dentro desses pedidos, é possível também que nós tenhamos aí o pedido de tutela provisória, ou pedido de liminar. Ok? Tutela provisória ou pedido de liminar. Já falamos da tutela provisória, então quando a gente fala de pedido de liminar, ok? São o quê? São os casos específicos tratados no artigo 659, inciso 9 e o inciso 10 da CLT. Esses casos, eles tratam especificamente da reintegração do dirigente sindical, é o primeiro caso do inciso 9, ou o caso de transferência,
quando não respeita, a legislação. Então, nesses dois casos aqui, você tem aí o artigo 659, inciso 9 e 10 da CLT. Agora, não sendo estes casos, aí deve-se ir para o artigo 300 do CPC. No artigo 300 do CPC, ele vai exigir primeiro, então, no caso, não sendo os casos do CLT, vamos fundamentar a tutela provisória ou tutela também de urgência no artigo 300, que existe, primeiro, probabilidade do direito. Quando a probabilidade de direito, nós estamos falando do famoso fumus boni iuris, fumaça do bom direito, ou o segundo elemento, que seria o risco de dano. Risco de dano ou perigo, ou também perigo ao resultado último do processo. Então, vendo que é possível que o resultado final do processo, se não for concedida essa liminar, não vai alcançar o objetivo do processo, tá certo? Nós estaremos aí diante de um periculo in mora. Que seria o risco de dano ou perigo de resultado último do processo. Então, o que a gente viu até aqui nesse bloco? A gente falou da petição inicial, nós comparamos a petição inicial com a contestação, apenas destacando elementos distintos desses dois tipos de peças, tá certo? Vimos que a petição inicial você tem o valor da causa, que em tese na contestação não tem valor da causa, mas se houver reconvenção, aí sim você teria valor da causa, porque a reconvenção seria uma peça, não uma nova peça, mas uma parte da peça da contestação. Vimos que a inicial não tem o número de processo, mas é possível, um caso especial, de ter o número do processo, quando se tratar de uma distribuição por dependência, um processo que foi arquivado e que precisa ser reiterados os pedidos. Nós falamos aí das questões preliminares, que em tese na PI é menos provável, e é mais provável, via de regra, acontece na contestação, aparecem questões preliminares, questões prejudiciais, e que neste caso você deve estar atento aos prazos, porque aí você poderia estar diante de uma questão prejudicial de prescrição ou de decadência. Nós falamos da reconvenção, que ela não se trata de uma nova peça, mas de um item dentro da contestação. Falamos dos elementos principais de toda peça, que tem que apresentar o fato, o fundamento, o pedido, e que eles devem ter coerência entre si. A gente ainda vai falar um pouco mais disso em outras aulas. E falamos do pedido e requerimentos finais, que se pedirá a procedência dos pedidos, notificação da parte para comparecer à audiência, para apresentar defesa, e aí vai dar origem à contestação, protesto pelas provas que vão ser produzidas, e falamos da tutela provisória e do pedido liminar. A tutela provisória, com fundamento no 300 do CPC, o pedido liminar, nós vimos dois casos no 659 da CLT, inciso 9 e 10, ou, não sendo esses dois casos, se basear também no artigo 300 do CPC, e aí necessário ter os dois elementos, que é a probabilidade do direito, ou risco de dano ou perigo de resultado último do processo. Então, depois, no próximo bloco, a gente vai falar especificamente da contestação agora, tá bom, pessoal? Vamos passar aqui, dar um